Vamos lá. Mais uma live a respeito do assunto que movimenta o dia aí, né? Que é o habeas corpus concedido ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva aí, e que acabou sendo anulado aí, né? Pelo relator do caso. Né? Então vamos lá, a gente vai estar passando aí o que foi ocorrido. O habeas corpus concedido na manhã deste domingo por desembargador plantonista. Decisão corre em regime de urgência. Desembargador Rogério Favretto. Tribunal Regional Federal da 4ª Região concedeu habeas corpus em favor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Esse habeas corpus no regime de urgência foi pedido a imediata soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Polícia Federal, né? Que qualquer policial oficial que estivesse ali de serviço que fizesse esse pronto atendimento à tal ordem do desembargador. O juiz Sérgio Moro interferiu, tomando visão que o desembargador que estava ali mediante aquele processo não tinha poder, né, e nem não tinha competência para tomar essa decisão. O juiz Sérgio Moro ele argumentou que não seria possível cumprir a decisão sem antes consultar outro desembargador, no caso João Pedro Gebran Neto, relator do caso e, segundo ele, o juiz natural do processo. Sérgio Moro ele emitiu um despacho à Polícia Federal contra a ordem de soltura de Lula. Segundo Moro, o desembargador não tem competência para decidir nesse caso. O desembargador volta a mandar soltar Lula, né? E com a ameaça de responsabilização por descumprimento da ordem judicial. No momento que Moro alega que não cumpriria aquilo, um juiz de primeira instância, né, não cumprindo a ordem de um desembargador e causando ali um clima ali, né, entre o magistrado ali, causando uma coisa ali que não é normal para os padrões do judiciário, né, que deveriam se trabalhar junto, né, e a justiça brasileira deveria andar pelos mesmos caminhos. Então a gente acaba notando com esses ocorridos que existem algumas coisas que não batem, né, na nossa justiça aí, né? Então acaba se criando um clima e cria-se uma grande confusão de quem que tem o mérito, quem não tem, pode, não pode, né? Quem tem poder e quem não tem poder, né? Em seu despacho, vamos lá. O desembargador ele pede que seja que ele no momento que o Moro ele nega a soltura de Lula sem antes consultar um outro desembargador, o desembargador, no caso o Rogério, ele entra com a decisão, né? Olha, solta agora mediante a punição, né? A responsabilização tanto para o delegado da Polícia Federal para qualquer agente que ali estivesse, porque a alegação é que não poderia se cumprir a decisão porque não tinha delegado de plantão, né? Sendo que foi uma decisão de um desembargador que seria a autoridade máxima ali no momento, né? E essa autoridade ela não foi cumprida, né? Teve-se uma enrola de um mandato até os novos ocorridos passaram em torno de 6 horas e meia depois da decisão. Então, ou seja, houve-se ali uma enrola para poder recorrer da atitude ali. O Ministério Público acabou dando seu parecer também, recorrendo da decisão do desembargador. E Sérgio Moro, que também está de férias, né, acabou se envolvendo no caso, né, que é uma questão de jurisprudência aí deles, que um caso não anula o outro, mas de certa forma ele acabou sim tomando um partido da situação, né, e acabou fazendo uma comunicação entre eles ali para que não fosse cumprido esse habeas corpus, né? Tanto que há um despacho dele junto à Polícia Federal falando, olha, não se altere nada que foi decidido pela 8ª turma, né, que seria a decisão que estava mantida, que é a de condenação, de estar preso. Então ele comunica que não se altere, não atenda nenhum tipo de habeas corpus que seja apresentado à Polícia Federal, para que não haja mudança na condenação. Vamos lá, vamos seguindo aqui. O relator da Lava Jato do TRF4, Gebran Neto, ele acaba então suspendendo, né, o habeas corpus.
concedido pelo desembargador Rogério Favretto. Em seu despacho, Gebran Neto ressalta que convém esclarecer que a jurisdição de plantão não exclui a competência constitucional por prevenção para questões relacionadas à execução da pena composta no presente habeas corpus. Desse modo, diante da consulta formulada pelo juiz Sérgio Moro, por ter relação direta com a Operação Lava Jato, o relator chama isso de efeito à ordem. Né? O que ele justifica? Ele justifica o seguinte: a questão do Sérgio Moro ter interferido, ter indeferido ali, que não se cumprisse, ele fala que não é uma coisa que está fora dos padrões, que é normal sim, e que sendo um processo ligado diretamente à Operação Lava Jato, que o juiz Sérgio Moro ele poderia sim fazer essa frente ao desembargador, né, a um juiz de segunda instância, e não atendendo ali a ordem de soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Só que isso abre uma margem para as dúvidas, né? Como que funciona esse judiciário? Né? Como que funciona? Porque a gente está tendo um problema aí de comunicação entre eles e o que defende o quê? Temos juiz que um defende uma causa, outro defende outra, né? Como que funciona? A Constituição está sendo mal interpretada? Será que eles estão estudando e estudam e estão se confundindo cada vez mais com a Constituição? Né? Então, alguma coisa está acontecendo. Alguém está interpretando a Constituição de uma forma errônea. Né? De acordo com eles, um plantonista, ele só pode interferir num caso julgado caso haja uma ocorrência, um fato novo. Né? E de acordo com o Rogério, o juiz de plantão, o fato novo seria a pré-candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Né? Então, ou seja, e alguns já relatam que isso não é um fato novo, que isso já é um fato velho e que todo mundo sabe desse fato. Né? A gente tem que ver o que é um fato novo, se um fato novo precisa ser documentado, ou se um fato novo basta que nós saibamos que existe essas pretensões. Então, assim, ficou uma coisa meio sem entender, sem a gente saber como que funciona, porque uma hora sai a eminência da soltura do presidente, uma ordem de um desembargador, de repente vem um juiz de primeira instância, não cumpre essa ordem e passa para, sabe, age assim, eu vou procurar um outro juiz, um outro desembargador para dar um parecer desse assunto. Como que fica essa hierarquia, né, do judiciário, como que funciona, coloca o povo numa situação onde o povo não entende nada que está acontecendo, é certo, é errado, né? Causa-se aí um clima de política, né? Pelo próprio PT, que agora causou um fator político também, né? Trouxe o assunto Lula para o dia de hoje e coloca-se aí, né, a mesa, é certo, é errado, tá havendo algum tipo de perseguição, a forma que o Moro age é como se um pai agindo com um filho, olha, você vai ficar de castigo aí, não sai, ou é como um juiz agindo diante de uma pessoa que cometeu um crime? Pode o juiz Sérgio Moro falar que não vai soltar mediante a ordem uma ordem que vem de uma hierarquia superior? Ele pode fazer isso? Como que funciona essa Constituição? Né? A gente está tratando de um assunto onde o juiz está defendendo uma causa realmente judiciária, né? Ele está defendendo uma causa que é da lei, da ordem, da decência, ou ele está defendendo uma causa dele, ou não, ou vice-versa, porque está parecendo um joguinho de pirraça, né? O PT pirraça de um lado, entrando com várias ações de soltura, e o judiciário age do outro, como, olha, a gente não vai soltar de forma alguma. Tá muito estranho, né? Uma questão que tá muito estranho. Quem tá certo? Não dá para saber. A gente sabe que existe um acusado e que foi condenado, né? Até agora no Supremo, né? No TRF4, e muitas coisas estranhas acontecem na justiça brasileira, né? Principalmente envolvendo o caso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então eu acho que as pessoas devem procurar se atentar mais a esse assunto, porque pode estar acontecendo aí
de um lado ou de outro, pessoas agindo contra a Constituição brasileira, né? Tanto quem está defendendo o ex-presidente, como quem está condenando o ex-presidente. Não está dando-se para entender onde está o certo e onde está o errado, porque certo é que quem cometeu um crime tem que estar preso, né? Quem cometeu um crime tem que ser uma pessoa que pague pelo seu ato, né? A pessoa ela tem que realmente pagar pelo seu ato. Mas se não cometeu um crime, quem não comete crime não pode ficar preso. Quem não comete um crime, ele não pode ficar em cárcere. Não existe isso. Então vamos lá, a gente precisa entender. Se o crime sim pela parte do ex-presidente, não há crime pela arte do ex-presidente, então preciso que alguém coloque essas cartas na mesa e que o povo tenha realmente noção de quem está certo e de quem está errado. Né? Porque uma hora ele é elegível, uma outra hora ele é ilegível, então como que vai ser? O que está acontecendo? O PT tem uma carta na manga porque o pré-candidato do PT é o Lula, né? Por que a justiça está agindo dessa forma em relação ao ex-presidente? Será que está sendo tratado como um criminoso comum? Né? Porque cadeia comum para um homem diferente? Ou um homem diferente pegando uma cadeia comum, como que tá? Né? A gente não consegue mais entender onde está chegando esses parâmetros. Ele está sendo tratado como um preso que cometeu um crime com provas, ou ele está sendo tratado como alguém que acha-se que ele cometeu um crime, ele está tendo tratamento diferenciado de outras pessoas, porque crime é crime, ou não. Né? Eu acho que a gente tem que entender isso daí. É bandido, então que pague como bandido. Se não é bandido, que seja solto. Como que se condena um bandido? Condena-se um bandido levando esses processos adiante e tendo provas que sustente isso. Você não pode ficar no achismo. Né? Se você age com achismo, você acaba tomando a atitude ali de estar sendo cruel, de você estar agindo de forma errônea. E demonstra que a representação que o brasileiro tem, que é pensar, não, peraí, eu tenho pessoas que estudaram isso daí, eles sabem o que estão fazendo e que estão lá representando, que é o judiciário. Mas aí acontece esse tipo de confusão, um juiz batendo cabeça com o outro aí, um juiz passando pela hierarquia, subindo acima do outro, não respeitando. Se fosse uma ordem que mandasse prender o Moro iria aceitar essa ordem de prisão, mas como é uma ordem de soltura, ele não aceita. Isso é justiça ou isso é perseguição? Precisa se saber, a gente precisa entender. A gente não defende lado porque não nos cabe defender lado, mas a gente defende um lado do entendimento, do que é certo. E o que é certo nessa história? Porque não está dando para entender por que ora a justiça age de um jeito e ora a justiça age de outro jeito. Por que pedidos simples são negados? Né? Por que há certos diferenciamentos em certos tratamentos em relação a outros presos comuns? Né? Ele é um ex-presidente, ele não tem faculdade, não tem formação para ter uma prisão melhor, né? E o outro preso, e o cara que roubou uma galinha, ele vai preso, ele fica nas condições do ex-presidente Lula se ele é culpado? Então me diz aí, se ele é culpado, ele tem direito a ter televisão na cela, ele tem direito a ter a forma de tratamento que ele está tendo na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba? Porque um ladrão de galinha não teria, né? Mas e aí, se ele é um ladrão que roubou milhões e fez lavagem de dinheiro e fez isso e fez aquilo, então por que ele está sendo tratado assim e ele não está numa cadeia devidamente para quem comete um crime de tal forma, né? Para que responda realmente por esse crime, né? Por que está tendo tantos méritos diferentes para bons e para ruins? Isso que não está dando para entender, porque ora se vê que há motivos, né, que um juiz entende, um desembargador entende que está sendo negado a ele os direitos básicos, os direitos que a Constituição garante diante do pré-julgado, né? Que ele só pode ser dado como um criminoso depois de pré-julgado e condenado, né? Que tudo seja avaliado a todas as instâncias. Como que está isso? Por que então mantém um homem preso que não consegue provar que ele é criminoso? Por que mantém um homem preso, mas trata ele como um preso diferente? Não dá para entender. Ou é culpado e dá a ele o que é dado a todo outro que é culpado, ou então dá a ele o direito de ser julgado como todos os outros são também, né? Então assim, não defendemos lado algum, mas a gente quer saber.
O que está sendo feito aí? Como que fica esse judiciário? Nós estamos querendo entender, né? Nós estamos querendo entender essas questões. É certo, é errado? Sérgio Moro pode ir além das fronteiras dele, além dos limites dele? Porque existe um ditado que é assim: o meu direito acaba onde o seu começa. Mas onde acabam os direitos do Sérgio Moro? Né? Não existe limites para ele em relação ao que vem de cima, né? de um desembargador. Ele pode realmente intervir nisso daí? Né? A gente acaba que é leigo nesses assuntos, acaba ficando assim: meu Deus, o que está acontecendo? Né? Que justiça doida, louca é essa daí? E que climão que ficou agora? Porque ficou um clima de política. Parece que um juiz está prendendo por política, o outro quer soltar por política, né? Então fica aí essa situação aí, né? Tá aí, pessoal, passando aí, ó, aproveitando aqui, que hoje às 7 horas da noite, no Ambal da Água Limpa, vai ter um evento lá, um evento beneficente em prol do senhor Evandro, que está internado lá no PA, né, que teve um acidente de moto e estava até em estado vegetativo, e Deus deu para ele aí a recuperação e ele vem se recuperando. Então a família está em dificuldade porque é caro custear, né, esse tratamento dele, e todo mundo se unindo aí em prol dessa causa aí. Né? Outro recadinho o pessoal que doou o fogão para jovem que a gente tinha pedido ontem, no dia de ontem, né? A gente pegou o fogão hoje, fez a entrega lá, né? E eu te agradeço, né? A partir daqui agora eu já te agradeço, que Deus abençoe grandemente esse trabalho que vai indo muito bem, né? Eu digo que não é um trabalho, eu digo que é uma obra que nos foi entregue, e a gente tem levado essa obra aí à frente. No caso da dona Cleude, que teve sua casa incendiada também, a gente vai estar fazendo uma live lá mostrando como que se resolveu a situação, né? No dia que a gente mostrou, as pessoas começando a ajudar, né? E hoje, graças a Deus, eu fiz uma visita, levei lá uma estante que foi doada para ela, e eu já encontrei a casa com guarda-roupa, cama, fogão, geladeira, né? Estante, sofá, né? Assim, a situação praticamente resolvida. Então a gente vai estar voltando para mostrar, e onde ela também quer prestar os agradecimentos, né? Então, assim, a gente trouxe aqui, pessoal, esse assunto aí, né, dessa confusão que está sendo feita aí pelos desembargadores, pelos juízes, né, por essa situação do nosso judiciário aí, que causa uma dúvida gigantesca no povo. Tá certo, tá errado? Vai ser candidato, não vai ser candidato? Eles estão cumprindo realmente a lei? Essa lei está sendo feita com justiça, ou essa lei está sendo imposta por politicagem, né? Hoje ele ia ser solto por política, ou hoje ele está sendo revogada a sua soltura por política? Como que fica? Ele é solto por política, ele está preso por política, ele é um preso político, ou ele é um ele é um homem que cometeu um crime e deve ser tratado como tal? Porque se ele cometeu um crime, eu como cidadão, como brasileiro, como conhecedor de vários casos que eu vejo que o pobre, quando vai para a cadeia, se ele cometeu um crime, ele não tem privilégios, eu também cobro que ele também, então, não tenha esses privilégios, porque ele não é diferente, né? Ele não tem ensino superior, né? Ele esteve presidente da República, que ele não é. Ele esteve, é um cargo a ser ocupado, a pessoa não nasce presidente, você se torna alguma coisa, né? Igual um prefeito. Um prefeito, ele não é prefeito, ele está prefeito, mas ele sai disso daí a qualquer momento. Então, depois que ele sai disso aí, eu acredito que deve ser o seguinte: ele é um cidadão comum, ele tem que ser tratado como tal. Se ele cometer um crime, ele tem que responder como cidadão comum, não ficar preterido porque já foi alguma coisa, né? Porque imagina pretensão de quem já foi alguma coisa. Então, vamos lá, médico não vai responder, oficiais militares não podem responder, né? Vai acabar. Essas pessoas, elas vão poder fazer o que quiser porque são preteridos. Então, ou seja, quando você faz algo e você ocupa aquele cargo, beleza, vamos respeitar, tá, até ali e tal. Mas passou disso, eu acho que hoje Luiz Inácio Lula da Silva tem que ser tratado como Luiz Inácio Lula da Silva. Ele não é presidente da República. Se ele cometeu um crime, que ele responda por ele. Se ele não cometeu, que ele seja solto, né? E se haja com a justiça, com justiça, e não por política, porque não queremos saber de política feita com vida de ninguém. Então, uma hora solta, outra hora prende. Se fez, esteja preso. Se não fez, solta. Então, não use de política
para mexer com a vida do povo brasileiro, igual está mexendo. Muitas pessoas sofrem com a prisão dele, outras não concordam com a sua soltura. Então o que a gente pede é o seguinte, que seja feito de verdade justiça nesse país. Se ele cometeu um crime, que ele pague pelo crime. Se ele não cometeu, que o soltem, que dê ele o direito de ser julgado como tal. Não sei se os direitos deles está sendo negado agora por ser um pré-candidato e, diante das pesquisas, ser o candidato mais forte a ser eleito, né? Tomara que não, tomara que realmente ele esteja preso por ter cometido um crime, porque caso contrário seja provado que não haja crime algum, vai estar demonstrando aí um fracasso e uma ignorância muito grande do nosso judiciário, que se não tem competência para julgar o caso A, como que fica para julgar o caso B, né? Pense você no que você está achando desses ocorridos aí e sabendo que é ano político, então tome cuidado, né, com seus julgamentos, tome cuidado no que você acredita, é hora da gente pensar duas vezes, é hora da gente estudar as coisas que estão acontecendo nesse país, porque a gente vive uma tribulação muito grande. E se agirmos errado daqui para frente, essa tribulação ela vai aumentar. Então vai chegar uma hora que nós não vamos aguentar, porque estamos pagando um preço muito grande pelos acontecidos e pelo que vem acontecendo nesse país. E hoje demonstra aí mais um circo, né, dentro desse país, onde a política, o judiciário, onde a gente vê que as coisas não batem, né? A gente vê aí um bater de cabeças muito grande, um desembargador, pessoas que parecem estar defendendo somente os seus interesses, né? E não defendendo a justiça brasileira. Então a gente quer que a justiça, né, que a nossa Constituição seja respeitada e que quem esteja na posição de desembargador, de juiz, né, seja lá onde você estiver, que você represente a nossa justiça e não política. A política ela não pode mover a justiça do país. A justiça do país ela tem que mover todas as outras coisas. Não pode ser movida por política. Eu não quero acreditar que a ação de hoje tenha sido política, que esses juízes estejam defendendo lados políticos. Eu quero entender que são visões diferentes e que a Constituição guarda e que ela seja respeitada, que não surja a Constituição, que não passe por cima do que a Constituição nos garante. Então a gente vai ficando por aqui, né? A gente pede a você aí que se inscreva no canal do Sputnik Voz do Povo lá no YouTube, curte a nossa página aí, participa dos nossos grupos, né? Você que quiser entrar no grupo do WhatsApp, chama aí, a gente manda o link, você participa com a gente, acompanha, né? A gente está aí com as camisetas do Sputnik aí também, quem quiser a sua, faça seu pedido aí, entre em contato com a gente, pede a sua camiseta, né? Dá uma força pro Sputnik. Quando você adquire uma camiseta, você está ajudando o canal, está ajudando a gente a desenvolver esse trabalho que a gente vem fazendo dentro da cidade aí. É notícia, é denúncia, é solidariedade, é acompanhando, é indo, é lutando por você e, acima de tudo, colocando Deus naquilo que a gente pratica e trabalhando com a verdade. Não vamos defender político A nem político B, mas o político que errar a gente vai mostrar, né? Se a justiça não estiver sendo cumprida, a gente também vai mostrar. Ah, mas e consequências? Consequência para quem trabalha a verdade é sempre estar livre, porque a verdade liberta. Então, enquanto a gente estiver seguindo e trilhando esses caminhos, a gente vai estar sempre aqui trazendo a notícia em primeira mão e deixando você bem informado e, acima de tudo, informado com a verdade, né? Sem estar desenhando, sem estar manipulando notícias aí para dar a entender certas coisas. O que a gente quer que você entenda é o seguinte: o Sputnik está do lado do povo, ele não está do lado do político. Viu? Que Deus abençoe a todos que estão acompanhando, dá uma força aí, compartilha, vai lá no canal Sputnik Voz do Povo no YouTube e se inscreve lá. Deixa seu joinha, clica no sininho, faz todo aquele negócio lá, viu? Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus.